Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Bom Dia Canaã. Como eu digo, esse presente de Deus às manhãs para as nossas vidas. Desde já, meu irmão, minha irmã, esse é o dia que o Senhor fez. E você pode, então, ir já compartilhando essa live, já sendo aí um instrumento de Deus. O Bom Dia Canaã tem ido a lugares que a gente às vezes não tem nem imagina, mas os testemunhos têm chego e também um meio de ser um programa de edificação para muitas vidas. Nessa manhã também, eu te peço, meu irmão, você que pode, se inscreva lá no nosso canal, estamos quase atingindo 116 mil inscritos. Você pode fazer parte disso, contribuir para isso. E você que quer receber uma notificação, sempre que uma programação da Igreja Evangélica Canaã estiver ao vivo, clica lá no sininho, você vai receber as notificações. Estamos na plataforma do YouTube, também do Facebook e do nosso Instagram. Nessa manhã eu quero cumprimentar ao Fernando, toda a equipe de mídia. Bom dia, Fê, a paz do Senhor Jesus. Fê que garante com que essa programação chegue com essa qualidade aí no seu lar, no seu trabalho, de repente, aí no seu celular. E que Deus abençoe toda a nossa equipe de mídia, né? E hoje está conosco aqui, já é um companheiro, né, do nosso Bom Dia, presbítero Júnior Fernandes, o Junião, né? Vai ser o portador das boas notícias, das boas novas. Eu tenho certeza, presbítero Júnior, que Deus já colocou uma palavra no seu coração para nós nessa manhã. Presbítero Júnior, tudo bem contigo, meu irmão? Como é que está nessa manhã? Bom dia, pastor Eduardo. Graças a Deus, estamos aqui firmes e fortes nesta quinta-feira para louvarmos e engrandecermos a Deus. Mais um bom dia, Canaã, né? Para nossa conta. Louvado seja Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Um bom dia, Fê, a você, a todos os nossos irmãos da mídia aí. Um bom dia a você, meu irmão e minha irmã, que já se faz presente também aqui. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus fale ao teu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Du? Eu também creio assim, presbítero Júnior, Deus tem uma palavra para nós e o nome dele vai continuar sendo glorificado. O Bom Verdade. Dia Canaã é um programa abençoado e abençoador, não tenho dúvidas disso. Meus irmãos, antes de nós orarmos aqui pela palavra do Senhor, eu tenho um aviso, tá? Que no próximo final de semana agora, domingo, dia 25, que é o Natal, e na segunda-feira, os nossos cultos eles vão acontecer somente de forma online. Então, nós não teremos o culto de forma presencial, né? Somente nas nossas plataformas do YouTube e do Facebook. Qual é o horário? Permanece no mesmo horário, no domingo, às 10 horas da manhã, e na segunda-feira, às 19h30, de forma online, não presencial, tá bom? Então, curte a nossa página, divulga, chame pessoas de forma online. Deus abençoe. Vamos, então, orar para recebermos nessa manhã mais uma porção da palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus tem uma medida para nós, um maná para essa quinta-feira, e o nome dele vai continuar sendo glorificado. Prepare o seu coração, abra o seu coração, adore ao Senhor. Peça aí, meu irmão, minha irmã, fale comigo, Senhor, nessa quinta-feira. Tenho certeza que essa palavra vai ter resposta para o seu coração. Vamos orar, então? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa manhã. Bendizemos o teu nome, papai querido. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, Pai, por tudo que o Senhor há de fazer, por aquilo, Senhor, que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que o teu nome, Senhor, continue sendo glorificado. Pai, eu te peço nessa manhã, usa o teu filho, presbítero Júnior. Fala conosco nessa manhã. Usa ele como instrumento da tua palavra, Senhor. Usa o teu filho como instrumento do teu espírito. Ao ele ministrar a tua palavra, derrama sobre ele graça, unção, visita a sua casa, sua esposa, Dani, os seus filhos, ó Pai, os demais membros da sua família, Senhor. Continue abençoando o teu filho, Senhor. Leva ele a outros patamares, ó Pai, que a tua boa mão continue sobre a vida dele, o capacitando para essa boa obra
que o Senhor tem chamado e colocado e confiado nas mãos dele, Pai. Que nessa manhã ele seja esse instrumento usado pelo Senhor. Pai, fala conosco, nós estamos sedentos, precisamos ouvir a sua voz. A sua voz nos dá direção, ela nos guia, ela nos orienta, Pai. Ah, Pai, eu não sei o que vem por aí, Senhor, mas eu quero preparar já o meu coração, assim como os nossos irmãos que estão conectados conosco. Assim, Pai, nós oramos e cremos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Presbítero Júnior, mais uma vez, sinta-se na liberdade, meu irmão, do Espírito Santo e deixa Deus te usar aí. Amém, pastor Eduardo, graças a Deus, estamos aqui mais um dia, um bom dia a você que está se chegando também, que Deus abençoe em nome de Jesus. E aqui, Deus colocou algo em meu coração em Êxodo, na palavra do Senhor, capítulo 2, versos 24 e 25. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Uma palavra que conta aqui a história do nascimento de um bebê em meio ao caos, em meio a um decreto, e eu não sei o que foi decretado para a sua vida nesta manhã, aquilo que você ouviu, aquilo que você escutou, aquilo que você guardou dentro de você e que fez você parar, que fez você desanimar em meio a esse decreto. E é nesta palavra que eu quero aqui trazer a história de um bebê, né? Que neste capítulo 2 de Êxodo é o capítulo da Bíblia que registra o nascimento e a criação de Moisés no Egito. Êxodo 2, meus irmãos, Edu, Fê, ainda revela como Deus preservou Moisés milagrosamente para servir como libertador do seu povo. E é por isso que Êxodo 2 é um capítulo fundamental para a correta compreensão, não apenas, Edu, do restante do livro de Êxodo, mas também de todo o Pentateuco e, consequentemente, né, de toda a história de Israel no Antigo Testamento. É uma história linda, sofrida, mas que no final a gente já sabe a vitória é certa. E eu quero aqui, meus irmãos do Fê, quero dividir com vocês esta mensagem em alguns pontos, né? E o primeiro ponto é o nascimento de Moisés. E este capítulo aqui, ele começa de forma simples, registrando um casamento numa família levita, mas aquele não era apenas só mais um casamento, né? Hebreu, ali no Egito. E o fruto que saiu deste casamento, daquela união, seria usado por Deus para mudar a história de Israel para sempre. Então, meu irmão e minha irmã, tem coisas que na nossa vida precisa acontecer para mudar a história. E é isso que Deus vai fazer nesta manhã, mudar a nossa história, que em nome de Jesus. Após este casamento, meus irmãos, a mulher, ela concebeu e deu à luz a um filho. E o menino era formoso e a mulher resolveu escondê-lo por 3 meses. Naquele tempo, havia uma ordem de Faraó, um decreto de Faraó, para que todo menino hebreu fosse lançado no rio para fortalecer ainda mais, para não fortalecer, perdão, né? Ainda mais o povo israelita, que estava crescendo. E isso estava incomodando o Faraó naquela época, né? Que já era um povo numeroso, que já era um povo já de grande número. E Faraó, ele começou a se irritar com isso. E qual foi o decreto dele? Mate todos os que nascerem menino. Curioso que nesse capítulo
Os nomes das pessoas envolvidas não são revelados, com exceção de Moisés. É muito interessante isso. A mãe, o pai e a irmã dele permanecem anônimos, né? Apenas mais à frente, no capítulo 6, que a gente vai ver, e o texto revela quem eram realmente os pais de Moisés. Arão e Joquebede, né? E a irmã, provavelmente, Miriam, ali em Êxodo 6, capítulo 20. Depois você lê lá e vai entender melhor quem são eles. E é por isso que, em alguns, né, poucos intérpretes, sugerem até que Moisés não fosse filho direto de Arão e Joquebede, mas apenas um membro de sua família, ou seja, um descendente daquele casal. Mas a melhor interpretação é aquela que entende-se que, de fato, Arão e Joquebede eram os pais de Moisés. E o texto aqui nos informa que, quando a mãe do menino de Moisés não conseguiu mais, né, escondê-lo, ela faz o quê? Ela coloca ele num cesto de junco de papiro, né? Calafetado com betume, e o soltou à beira do rio. E a irmã mais velha dele, né, ficou observando de longe. Eu estou resumindo mais ou menos a história para você entender realmente como Moisés foi na história em Êxodo 2. E observando ele de longe, né, o que haveria de acontecer. Então, naquele momento que o cesto ele começa a correr pelo rio, ela viu, né, o cesto, a filha de Faraó, perdão, ela vê o cesto e pede, né, que sua criada o pegasse para ela naquele momento. E depois disso, né, acontecendo aqui, eu quero partir já para o tópico 2, que é a criação de Moisés no Egito. Então, depois desse acontecimento que ela pede à criada de pegar o cesto e trazer até ela, né? E o texto diz isso, que ela vai, ela abre o cesto e viu o menino que chorava ali dentro do cesto. Então, ela entendeu que se tratava de um menino hebreu. Mas, mesmo assim, ela viu quem era o menino, viu que era hebreu e teve compaixão dele. Oh, meus irmãos, após a filha, né, de Faraó ter encontrado o cesto, ela a irmã de Moisés, perdão, ela entrou em contato com a princesa, a filha de Faraó, e perguntou para ela se ela desejava que ela lhe arrumasse uma ama de leite entre os hebreus que pudesse criar Moisés, o menino. E a filha de Faraó, naquele momento, ela aprovou a ideia. E a irmã, né, do menino, claro que a única pessoa de quem ela lembrou naquele momento foi a mãe de Moisés, né? E ela levou a sua própria mãe. E assim, ela teve permissão de amamentá-lo naquele momento, criá-lo e ainda recebendo um salário por isso. É muito interessante essa história. E somente quando Moisés estava grande, sua mãe o levou à filha de Faraó e o entregou para ela. E aí, a partir dali, ele passou a ser contado como filho da filha de Faraó. É muito boa essa história, meus irmãos. E o texto também nos diz que a princesa o chamou de Moisés e disse: porque das águas eu o tirei. Aleluias. E aí, vamos para o terceiro tópico, que aqui diz que Moisés, ele mata um egípcio. Então, Moisés, ele foi educado totalmente dentro do Egito. Em Atos dos Apóstolos indica, meus irmãos, que Moisés, ele recebeu uma criação privilegiada na corte egípcia e ele cresceu como um jovem nobre e promissor na família real. Em Atos 2,
7, 22. Mas tudo mudou quando Moisés, né, ele saiu do palácio e ali ele se deparou com uma cena ele viu um homem sendo espancando um hebreu naquele momento, e ele se identificou com um hebreu que pertencia ao seu povo original, e com isso acabou, né, assassinando, matando o agressor egípcio. Porém, no dia seguinte, meus irmãos, ele viu 2 hebreus brigando. E aí ele chega e ele questiona os homens, né? Mas só que a resposta foi ao contrário do que ele queria ouvir. E a resposta de um deles foi o quê? Uma clara reprovação do juízo de Moisés. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? E aí fica claro para Moisés naquele momento que qualquer liderança da parte de Moisés sobre Israel seria rejeitada na vida dele. E aqui, com isso, ele parte para uma fuga, Moisés achando que ninguém havia visto o que ele tinha feito, né, ao egípcio, percebeu que era questão de tempo para que todos do Egito soubessem do seu crime e principalmente Faraó. E o que aconteceu? Faraó ficou sabendo e procurou matar a Moisés. Prendam-me Moisés, tragam até mim e ele vai morrer. E foi nesse contexto aqui, meus irmãos, que Moisés fugiu para Midian, uma área onde provavelmente tribos e nômades se ajuntavam no deserto da Arábia, e ali Moisés se assentou junto a um poço. As filhas de um sacerdote de Midian foram ao poço tirar água, né, para dar aos rebanhos do seu pai, e os pastores dali as perturbaram e não deixaram, né, expulsaram elas daquele poço, e Moisés se levantou e as defendeu naquele momento, porque partiu dele isso, ele não gostava dessas situações, e elas voltam para casa e mais cedo, e com isso a resposta para com o seu pai, né, o interesse em seu pai, da resposta falou assim, estávamos lá no poço, levantou um homem, nos defendeu, e com isso o pai delas teve interesse, e aí explicaram tudo para ele, e com isso, diante da situação, ele fala, eu quero conhecer este homem que defendeu vocês e, ao mesmo tempo, né, deu água ao nosso rebanho. E aí, com isso, o sacerdote rebel, ele é conhecido como Jetro, pediu que Moisés fosse trazido à sua casa. E, na sequência, o texto aqui, meus irmãos, ele vai nos dizer e informar que Moisés ele consentiu em morar ali com Jetro e suas filhas. E ele deu a Moisés uma de suas filhas, e ela se chama Zípora, e ela engravidou e deu à luz a quem Moisés chamou de Gerson, que significa sou peregrino em terra estranha, né? E isso mostra que até aquele ponto Moisés ainda enxergava tudo lá atrás, que o Egito ainda era o seu lar. Diante de todas estas situações. E aí ele fica sabendo, né, nessa parte final aqui, de Êxodo 2, ele mostra um salto temporal de muitos anos. Naquele tempo, né, o faraó já havia morrido, mas o povo de Israel continuava sofrendo muito sobre a servidão no Egito. Então, o texto aqui, meus irmãos, ele diz que o clamor do povo subiu ao Senhor, e Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, Isaque e com Jacó. E assim Deus, ele viu
os filhos de Israel e se atentou para a condição deles. Eu não sei como está a sua condição neste dia, nesta quinta-feira, chegando próximo a um final de ano, chegando às vésperas de um final de ano, se perguntando, vivendo praticamente com lutas, fugindo de algo, como Moisés fez, de alguma situação que você fez, e às vezes você se esconde, foge, mas pensa que a sua vida ainda está lá, e o seu lugar de honra é lá atrás, que você deixou, né? Pensando, poxa vida, se eu estivesse lá, mas calma, Deus tem uma história, e Ele escreve a história, Ele cuida da sua vida, e essa história, quem escreve o final é Deus, meu irmão. Você pode ir, mas Deus te traz de volta. E é nesse ponto aqui, meus irmãos, que é notável a linguagem usada pelo escritor bíblico, que ele disse que Deus ouviu o clamor de Israel, e ele lembrou-se da sua aliança. Isso não significa que Deus havia se esquecido da aliança. Na verdade, essas expressões aqui são chamadas na teologia de linguagens antropomórficas. Essa é a palavra difícil, hein, Du? Pelo amor de Deus. E antropopática, né? Isso aí, o Du, eu só escrevi aqui, e aí o Du é melhor para explicar, em nome de Jesus. Aí, vamos lá, que quer dizer em vários textos bíblicos características humanas, físicas e sentimentais. São atribuídas aqui, meus irmãos, a Deus para enfatizar o seu relacionamento próximo ao homem. Num nível em que possamos entender, né, que isso fica claro aqui em Êxodo 2, onde o escritor diz que Deus ouviu, ele se lembrou, ele viu e se atentou. Deus ouviu a sua oração, Deus vai se lembrar, Deus está vendo e Deus vai se atentar. É isso que Deus tem para a tua vida. Deus não havia se esquecido da sua aliança aqui. Na verdade, desculpe, ele estava conduzindo a história conforme o seu propósito soberano. E a prova disso, meus irmãos, é justamente o nascimento de Moisés e a sua preservação milagrosa. Deus está te preservando. Deus está cuidando nos detalhes na sua vida. Você pode estar aí aflito, pensando que nada irá acontecer, que nada irá realmente mudar na sua vida, que aquilo que Deus prometeu não vai se cumprir. Mas nesta manhã, Deus fala que Ele ouviu, lembrou, Ele viu e se atentou. Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe do que você já pediu. Ele sabe do que você já pediu para Ele. E nesta manhã, meus irmãos e minhas irmãs, creia, Deus está trabalhando ao teu favor. O silêncio de Deus dói. Mas creia que no final tem coisa boa chegando para a tua vida, em nome de Jesus. Eu já estou aqui partindo para o final, que vai ser bênção para a tua vida, em nome de Jesus. O plano de Deus aqui, meus irmãos, em Êxodo 2, este plano é revelado aqui, não apenas se resumia à libertação de Israel do Egito, mas a libertação do homem do pecado. Deus quer te livrar do pecado. Deus quer te tirar do pecado. E os atos de Deus estavam realmente estabelecendo a nação de Israel, preparando o povo.
né? E o povo, preparando o povo através do qual Cristo haveria de vir ao mundo. E é por isso que o paralelo entre aqui, Êxodo 2, Moisés, a história de Moisés e Cristo é impressionante neste capítulo. Este paralelo, assim como Moisés nasceu num tempo de opressão, quando os meninos como ele tinham sido mortos, né? E mesmo assim, ele foi preservado no Egito. Olha que coisa linda, meus irmãos. No meio de um decreto, Deus conservar a vida dele, da forma que guardou ele, colocou ele dentro do palácio de Faraó, sendo um hebreu. E por que Deus não vai cuidar de mim e de você? Nessa atual situação que estamos vivendo, nesse caos político que estamos vivendo. Oh, meu irmão, esse decreto que estamos vendo aí acontecer, sai ou não sai, vai ou não vai, calma. A história Deus está escrevendo. E Deus está nos preservando de tudo isso. Deus está falando não só de agora, não, ó. Muito antes da pandemia, Deus está falando que tudo isso iria acontecer. E era sobre um decreto de morte contra os meninos de Belém, e ele foi preservado de forma providencial dentro do Egito. Pode ter sido decretado, realmente, na sua vida, essa sentença, uma sentença. Mas existe uma aliança, meus irmãos e minhas irmãs, que foi feita sobre a tua vida. E esta aliança foi feita naquela cruz do Calvário, de braços abertos, por mim e por você. E que nesta manhã, você pegue esta aliança, guarde no seu coração e tenha convicção, em nome de Jesus, que Deus está preservando a tua vida em meio a muita coisa que tem acontecido em nosso mundo. Jesus está voltando. A aliança que ele fez lá atrás, a promessa que ele fez de trabalhar em nossas vidas, cuidar de nós, nos preservar em meio a tudo isso. Um dia os céus se abrirão e nós iremos morar com ele. E isso ninguém pode tirar. Ninguém vai apagar a minha e a sua história em nome de Jesus. Sabe por quê? Deus é Deus de aliança. Ele é Deus de promessa. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas a tua palavra, ela vai se cumprir na minha, na nossa vida, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, que Deus possa abençoar a tua vida nesta manhã, com poder, com graça, com autoridade, e que você possa entender que a soberania de Deus é maior do que toda visão humana, de todo decreto humano na sua vida. Que você possa, em meio a tudo isso que estamos vivendo, descansar e acreditar que Deus está trabalhando ao nosso favor em meio a qualquer decreto estabelecido para as nossas vidas. Que, em nome de Jesus, esta palavra reverbere na sua vida, no seu coração, e que Deus possa te abençoar tremendamente em o nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando agora. Eu peço a Deus que Ele invada a sua vida e agora, de graça, de unção, para que te sustente. Às vezes você está aí falando, né? Como o Nenel pregou ontem, falando que o final do ano está chegando. Que está chegando e eu não estou vendo nada. Eu estou no meio desse decreto de derrota, decreto de tristeza, decreto de lutas, lutas e lutas. E eu não estou vendo nada. Mas Deus está escrevendo uma história em nome de Jesus.
Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença nós estamos, ó Deus, nesta manhã. Uma manhã gloriosa, Senhor, que já podemos sentir a tua presença. Ah, Senhor, como assim fez, ó Pai, na vida de Moisés, que o Senhor preservou ele, ó Pai, e fez a tua obra ser completa na vida dele, Senhor. Completa também em nossas vidas, ó Pai. Que possamos realmente, Senhor, ó Pai, ser guardados por Ti em meio a esse caos que o mundo está vivendo, em meio, Senhor, a esses decretos, ó Pai querido, que estamos ouvindo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja escrevendo uma história em nossas vidas, ó Pai. Em meio ao seu silêncio, em meio a que o Senhor fale, Senhor, porque o Senhor já está falando conosco, Pai, e quem tem ouvidos, ouça, Pai, o que o Teu Espírito tem falado às nossas vidas. Que possamos realmente, Senhor, ó Pai, guardar a Tua palavra no nosso coração e viver, ó Pai, profetizá-la, Senhor, porque ela é a maior profecia que existe nas nossas vidas, ó Pai. Assim, Pai, como pregamos aqui, ó Pai, em Êxodo 2, que possamos viver, ó Pai, esta história também, Senhor, mesmo em meio às lutas, mas também nós cremos que a nossa vitória virá para louvor, glória e honra do teu santo nome, ó Pai. Sei que existem muitos pedidos de oração neste momento, tanto pelo Face como pelo YouTube, Senhor, então vá de encontro, Senhor, a estas vidas, a necessidade. O findar do ano está aí, Senhor, e muitos estão, Senhor, ó Pai, às vezes murmurando, Senhor, pedindo algo, uma resposta da tua parte. E eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus de resposta, Deus que não mente, Senhor, Deus que cumpre aquilo que o Senhor promete. Então vá de encontro a estas vidas nesta manhã, para louvor, glória e honra do teu santo nome, é o que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado em nome de Jesus. Du? Amém. Presbítero Júnior, palavra do céu nessa manhã. Amém. Eu sou suspeito em falar, né? Você teve aula comigo sobre o Pentateuco, principalmente sobre o livro do Êxodo. Meu Deus do céu. Né? A história de Moisés realmente é inspiradora. Nessa manhã, Deus falou de uma forma especial conosco, presbítero Júnior. Deus continue te abençoando. Vamos à bênção apostólica, meu irmão, minha irmã. Depois nós vamos nos despedir por aqui. Você que pode, coloque aí a mão no seu coração. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam e permaneça, e você que pode diz amém. 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 Glória a Deus. Deus seja louvado. Presbítero Júnior, que Deus continue te abençoando. Estamos juntos aqui nessa programação do Bom Dia, tá? Eu me alegro, né? Em ver pessoas que nós já tivemos, né, a oportunidade de estudarmos juntos, agora divulgando, pregando. Tem pessoas que passaram pelo CETEC, hoje estão dirigindo igrejas, presbítero Júnior. Você sabe disso, é uma alegria para nós, ainda mais, né, nesse nosso companheirismo aqui, nessa nossa amizade. Que Deus continue te abençoando, tudo aquilo que Ele colocar na sua mão, a você, a Dani, ao Henrico, ao Luquinha. Deus continue te abençoando. Amém. Suas considerações, irmãozão, por gentileza, nessa manhã. Eu ainda sou um estudante da palavra, viu? Eu apenas aqui estou iniciando a minha caminhada. Às vezes a gente dá aquelas engasgadas assim, mas amém. Creio que aquilo que Deus colocou em meu coração foi passado assim de realmente de bom grado a todos vocês. Então, que esta palavra aí realmente seja bênção na vida de todos vocês, viu, meus irmãos? Não sou pregador como o Du, como o pastor Anderson, teólogos aí, mas eu estou aprendendo. Por isso, né, o pastor Rogério, né, no culto da garagem, fala assim, anda com quem, né, tem unção, anda com quem lê a Bíblia, a palavra, então tá aí. Eu estou andando contigo, Du, estou aprendendo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você, a Adri também, a Estherzinha. Um beijo no seu coração. Um prazer enorme ser seu companheiro aqui nos Bom Dias, né, da Canaã. Que Deus abençoe a tua vida. E a você, meu irmão, um beijo no seu coração. Obrigado por você me suportar aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Não, prazer, uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui,
E o nome do Senhor, tenho certeza, presbítero Júnior, foi glorificado. Muito obrigado Amém. novamente. Né? Estamos juntos aí nessa empreitada, meu Sempre. irmão. Vamos em frente. Amém. Alfê, Deus Isso aí. abençoe você, a Fê, valeu, Priscila, Fê. todo esse trabalho aí dessa equipe excepcional da mídia, né? A você, meu irmão, minha irmã, continue tendo um dia abençoado por Jesus. Lembre-se, né, da história de Moisés que foi pregada aqui. De repente, nossa história começa de uma forma, mas Deus é que É guia verdade. a nossa história. A nossa história está nas mãos de Deus. O Verdade. presbítero Júnior pregou aqui e eu quero pegar isso para a minha vida, que você Em nome de continue pegando isso Jesus. para a sua vida, meu irmão. Povo de Deus, continue tendo um dia abençoado por Jesus. Shalom, shalom. A paz, Deus abençoe.